Hoje é a pregação 11 da série sobre Jesus e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês que diferença Jesus fez na história. Vocês que estão todos belos, bonitos, sorridentes, sentados aqui essa noite, qual a diferença se Jesus não tivesse vindo? Como que ia estar a tua vida, campeão? Tá? Então, quem tem Bíblia aí, abre em Apocalipse capítulo 1, é o último livro da Bíblia, barbada de achar, então vai para o final e vai voltando. O capítulo 1 é antes do capítulo 2. Já ajuda? Tá? E o versículo 17 é a mesma passagem que o Tiago leu no começo aqui. E amanhã a gente está fazendo 3 meses de igreja aqui. Não sei se vocês já desconfiaram que a gente costuma ler a passagem da pregação antes, tá bom? Apocalipse 1,17. Diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, que diferença esse Jesus, que é o primeiro, que é o último, que diferença ele fez na história, pessoal? Presta atenção aqui. Ao considerarmos o início humilde de Jesus, a diferença que ele fez na história é impressionante. Jesus se destaca na história humana como ninguém jamais se destacou ou se destacará. Tudo, desde o nosso calendário. Pessoal, vocês já notaram uma coisa? Que ano a gente está aqui? 2000 e? Ano que vem é? E ano passado foi? 2002 o quê? Depois de Cristo. Então Jesus chegou na parada e dividiu a história. O mundo, vocês estão vivendo no mundo. Vera, tu vive no mundo. Irmã Leia, a senhora vive no mundo que foi dividido ao meio por um homem chamado Jesus. Eu nasci em 1982. Claro que eu já sou o modelo 83, porque eu nasci ali pertinho de dezembro. Então, ali o pessoal que nasce ali já é modelo 83, né? Mas é o seguinte, o mundo, quando eu nasci em 1982 anos. Ah, vai ter 3 anos, esquece. 1982 anos depois de Jesus. Ou seja, pessoal, isso é muito louco. É que como isso é tão corriqueiro, a gente nem para para pensar. Mas a gente está aqui hoje, domingo, cultuando um cara que dividiu a história no meio, antes e depois dele. Tudo, desde o nosso calendário até os feriados mais importantes e o resultado da sua vida aqui na Terra. Olha só isso aqui, pessoal. Sobre o impacto de Jesus na história, o famoso estudioso e historiador William Leck disse... Eu vou ler um que um historiador falou. O cara não é crente, tá? Olha o que esse cara falou. O caráter de Jesus não é somente o modelo mais elevado de virtude, mas também o maior incentivo de sua prática, tendo exercido uma influência profunda que se pode verdadeiramente dizer que os simples registros de 3 anos de vida ativa realizou mais para regenerar e suavizar a humanidade do que todos os discursos filosóficos e todas as exortações moralistas. Ah, não entendi. O cara disse o seguinte: tem registro na Bíblia de só 3 anos de Jesus. Só Lucas lá que vai falar quando ele era pequenininho. Mas registro mesmo é só os 3 anos de ministério dele. O historiador vai dizer o seguinte: esses registros, eles servem muito mais para suavizar, para regenerar a humanidade, muito mais do que qualquer discurso filosófico ou moralista. Pessoal, é o seguinte, olha só isso. Jesus teve 3 anos pregando o evangelho. Aí eu fico pensando, cara, eu estou pregando há 15 anos, cara. Há quantos anos vocês estão pregando? A gente, não, mas eu tenho só 3 anos de fé, eu sou novo. Novo, escambau. A gente é relaxado.
Ah, mas Jesus era Deus, mas ele era homem. E ele estava sujeito a todas as limitações de homem. Ele não podia se teletransportar de um lugar para o outro. Ele cansava, ele sentia sede, ele sentia fome. E 3 anos de vida, ele impactou o mundo da época e continua impactando até os dias de hoje. Isso é fantástico. Pessoal, uma outra coisa fantástica, antes de começar aqui, eu quero chamar a atenção para vocês. Onde que está a nossa sede mundial do cristianismo? Cadê? Já parou para pensar nisso, Márcio? Já parou, Karine, para pensar nisso? Aqui nós vamos abrir, diz uma cidade aí, Nova York. Não. Moscou. Diz uma cidade lá da Europa, lá, seu Jersey. Bonita. Londres. Imagina, aqui está a sede mundial do cristianismo. Não tem. O cristianismo, o evangelho não tem uma sede mundial. Todas as religiões têm. O evangelho não tem. Cadê o nosso idioma, a nossa língua? Não tem. O evangelho não tem língua. Raça. Tem uma raça. Não, os islâmicos são os muçulmanos. Não, o cristianismo, o evangelho não tem uma raça. A gente tem uma cultura que serve a gente? Não. O evangelho permeia as culturas. Ele invade as culturas. A gente não tem uma cultura nossa. Ah, não, isso é nossa cultura. A gente tem, pessoal, a gente tem 2 cerimônias só. Na igreja só tem 2. Ah, o casamento, tudo bem, a gente terceira. Mas cerimônia instituída por Cristo é ceia e batismo. A gente não tem muita frescura. E o pessoal para assim, cara, mas e se não puder batizar? Jesus já pegou o elemento mais simples do mundo, é água. Qual o lugar que não tem água? Ah, mas não, se não tem água não tem gente, porque a gente não vive sem água. Então o batismo é com água. Tá? Então, o cristianismo não possui idioma, raça, cultura que sirva de um centro para sustentá-lo. Nós não temos uma sede mundial. O que nos sustenta no mundo é Jesus. O que nos sustenta, o que nos conecta uns com os outros é Cristo. O que nos sustentou durante 2000 anos de história. Ei, nós estamos aqui hoje domingo, bem sentados, bem tranquilos, vamos para casa, ver o Fantástico, ver um filmezinho depois do culto, amanhã é trabalhar, levantar de manhã, reclamar da segunda-feira, segunda-feira sua feiosa, tá indignado, né? Uns vão dormir até tarde e depois vão postar no Facebook assim, acordei agora, vou fazer um cafezinho para mim e para minha filha, né, Karine? Né? Glória a Deus. Pessoal, mas se nós estamos aqui é porque a pregação foi chegando de boca a boca. Alguém foi pregando o evangelho. Paulo pregou lá no período dos apóstolos, aí foi pregando, o evangelho veio vindo, a trancos e barrancos, perseguição, gente morreu, não podia traduzir Bíblia, estamos aqui nós em 2013, bem louco. Ouvimos o evangelho e estamos aqui. Eu vou dar umas opiniões aqui de umas pessoas famosas sobre Jesus. Prestem atenção. Vai ter umas pessoas que vocês não conhecem, outras vocês conhecem. Então, Stephen New, ele é um teólogo e ele é um historiador. Olha o que esse cara falou. Aquele que diz Jesus, também diz história. Jesus é um fato histórico. H.G. Wells, o cara não é crente, tá? Sou um historiador, não sou crente, mas como historiador devo confessar que esse pregador pobre de Nazaré é, sem dúvida, exatamente o centro da história. Jesus Cristo é, de longe, a figura mais dominante da história. Cara não crente tem que confessar. Philip Schaff, historiador. Nenhuma grande vida passou tão rapidamente, 3 anos só, pessoal, tão silenciosamente, tão humildemente, tão distante do barulho e agitação do mundo. E nenhuma tão grande vida, depois de chegar ao seu fim, excitou tal interesse universal e durável. Ninguém.
O nosso Salvador morreu jovem, pessoal. 33 anos. Bom, eu quando tinha meus 12 anos, eu me lembro que quando a pessoa dizia assim, irmão Jerzy, eu tenho 30 anos, eu achava esse cara velho. Tá louco, tu é velho. Eu tinha 12 e tu tinha 29, né, mãe? E eu achava, o quê? Ah, a Márcia fala isso? Tu vai ver, Márcia, tu vai ver. eu vou me lembrar quando tu tiver teus 30 anos. E eu achava minha mãe velha. Ah, minha mãe é velha. Mas daí quando a gente chega nos 30, a gente vê que, não, 30 anos a gente é jovem, né? 40 anos, daí tu começa a pensar, não, 40 anos o cara é novo. 50, 60 anos, a pessoa, se ela se cuidar, ela tem toda a disposição. Imagina, pessoal, Jesus morreu com 33 anos. E olha o que ele fez pelo mundo. Olha o que ele fez pela história. Pessoal, não existe uma figura mais notável do que Jesus. Nunca pisou sobre esse mundo uma pessoa que impactou tanto a humanidade como Jesus. Kenneth Scott, historiador. À medida que se passam os séculos, estão aumentando as evidências de que, se analisando pelo seu efeito sobre a história, Jesus foi a personalidade mais influente que viveu nesse planeta. Eu vou ler uma inscrição agora aqui. Eu não sou Illuminati. Eu já quero até abrir um parênteses aqui. Tá um saco. Tá muito chato. Tudo é Illuminati. Tudo. Não, tudo é Illuminati. Tudo. O cara chega assim, Jackson, tu viu o olho do dólar? Eu vi, cara. Tá lá um olho. Que tem um olho. Deixa o olho do dólar lá, cara. Não, tu viu que lá eles já estão carregando os caixões para matar as pessoas. Vocês vão morrer. Tudo é Illuminati. Tudo. E eu fico preocupado porque o Illuminati é uma sociedade secreta. O Márcio comentou hoje lá no Facebook. Eu botei lá para tirar sarro desses caras. Os Illuminati são a sociedade secreta mais famosa do mundo. Não todo mundo sabe. Aí um amigo meu me mandou um texto assim. Cara, eu fico preocupado com essa gente que com DVD de camelô pirata, eles acham que vão desvendar o mundo. Eles vão no camelô, Marcelo, compram um DVD todo velho, desgraçado, que fica trancando lá naquele aparelho dele de casa e ele acha que entende dos Illuminati. Aí faz um vídeo com os fundos verdes, né, e bota na internet. Bom, tá bom. Pode até ter Illuminati, nem sei, pessoal. Não estou preocupado com isso. Preocupado em pregar o evangelho com Illuminati, sem Illuminati. Eu estou preocupado com os esconditati. Vamos lá. Inscrição na entrada do edifício Rockefeller Center em Nova York. É um grande edifício lá. E o pessoal diz que esses caras são Illuminati. Talvez até sejam. Mas olha o que esses caras, o centro econômico dos Estados Unidos, olha o que os caras escreveram. O destino final do homem não depende dele poder aprender novas lições ou fazer novas descobertas e conquistas, mas de sua aceitação da lição que lhe foi ensinada há 2000 anos. Gente, eu vou ler agora o que Bonaparte falou. Napoleão Bonaparte. Eu conheço os homens e digo-lhes que Jesus Cristo não é um mero homem. Não há comparação nenhuma entre Jesus e qualquer outra pessoa no mundo. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios. Todavia, em que apoiamos as criações dos nossos gênios? Na força. Jesus Cristo fundou o seu império sobre o amor. E nesse exato momento, milhões de homens morreriam por ele. Fidel Castro, sempre considerei Cristo como um dos maiores revolucionários da história da humanidade. E o Spurgeon, grande Spurgeon, meu amado Spurgeon, leiam os livros do Spurgeon. Cristo é o grande fato central na história do mundo. A partir dele, olha-se para frente ou para trás. Todas as linhas da história convergem para ele. Todos os grandes propósitos de Deus culminam nele. O mais significante fato que a história do mundo registra é o fato do seu nascimento. Eu quero perguntar uma coisa aqui. E se Jesus não tivesse nascido? Você teria esperanças?
Eu vou melhorar a pergunta. E se Jesus não tivesse nascido, onde você estaria? Pessoal, provavelmente o mundo já teria se matado. Cristo influenciou o mundo de tal forma como nenhum homem influenciou. Eu quero mostrar para vocês algumas influências de Jesus na história. Primeiro, Jesus e as crianças. As crianças estão aqui essa noite. Está ali a Thaís, está a Andrea. Eu vejo, está o Luan, a Yasmin. Eu vejo as crianças e eu queria que vocês tivessem um pouquinho de mentalidade, e os pais aqui, para ter noção que antes de Jesus, a forma como se tratavam as crianças no mundo eram terríveis, terríveis. No mundo antigo, o destino das crianças era o abandono, o sacrifício. Apenas metade das crianças viviam mais do que 8 anos. Já parou para pensar nisso? O cara tinha 2 filhos, um ia morrer antes dos 8. Era muito comum colocar crianças no lixo. Hoje em dia a gente vê as mães botar crianças no lixo, mas antigamente era muito mais comum isso. Criança nascia, não queria, botava no lixo. Era comum as crianças serem vendidas para prostituição infantil nos templos. Mark Driscoll, ele diz uma frase muito bonita, ele diz assim: ao vir ao mundo como criança, Jesus honrou a infância. Vou repetir isso aqui, pessoal. Isso aqui não é para dar arrepio, para dar reteté, para dar pulo nenhum. É para pensar. Ao vir ao mundo como criança, Jesus, o teu Salvador, o meu Salvador, veio ao mundo como uma criança. Fazendo isso, ele honrou a infância. Olha só isso aqui. Jesus ensinou que devemos tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Ei, trata o teu filho como Deus trata você. Jesus curou crianças, Mateus 9:23. Jesus disse que Deus dá sabedoria para as crianças, Mateus 11:25. Jesus ensinou as crianças, Mateus 14:21. Disse que o céu tinha sido feito para as crianças. Mateus 18:3. Disse que Deus castigaria qualquer um que prejudicasse uma criança, Mateus 18:5. Jesus impôs as suas mãos sobre as crianças, convidou as crianças para virem até ele. Ele orou pelas crianças, expulsou demônios de crianças atormentadas. Ele foi adorado por crianças, Mateus 21:15. Pessoal, antes de Cristo, as crianças eram jogadas ao mundo, eram perdidas. Sabe qual é o povo que mais faz orfanatos no mundo? Os cristãos. Sabe por que a igreja impactou o mundo da época antiga? Porque, pessoal, até o 3º século, olha isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Não haviam órfãos no mundo. Todos os órfãos os cristãos adotavam. Até o 3º século, isso era comum. Tinha um órfão, os cristãos adotavam. E eles impactaram o mundo da sua época fazendo isso. O povo que mais adota crianças órfãs no mundo até hoje são os cristãos. Hoje isso é comum, mas tem mudado uma época onde as crianças não tinham valores nenhum. Todas as crianças abandonadas e órfãos eram adotadas pelos crentes. Isso impacta o mundo da época. Eles entendem, pessoal, vocês que estão aqui me ouvindo essa noite, vocês só são filhos de Deus porque vocês foram adotados por Deus. Eu fico indignado quando eu vejo crente falando, não devemos adotar criança, porque vem com um gen, e a gente não sabe de onde é o gen, e é gen. Tu pergunta pro caboclo, o que é gen? O que é gen? O cara não sabe nem porque o leite é branco. Quer falar de gen escambau. Uma das coisas que mais se aproxima com o que Deus fez conosco é a adoção. Então, se você não pode ter filho, se você conversou com a sua esposa, ora, ou você com o seu esposo, e vocês ou tiverem uma oportunidade de adotar uma criança, pessoal, façam isso. Isso é lindo.
Você só é filho de Deus porque você foi adotado. O único filho de Deus foi Jesus. Então, e outra coisa, poder de Deus para transformar o homem não tem essa história de gene. Pode ser o filho do maníaco do parque. Se Jesus entrar na parada e transformar o cara vira crente. Tem um programa muito legal da igreja da Mars Hill, na Índia, que quando eu li eu fiquei pensando, eu queria mandar uns trocos para lá. Sabe o que eles fazem? Uma igreja nos Estados Unidos, eles têm um programa na Índia, que eles fazem assim, eles pegam as crianças órfãos, juntam no orfanato, com pessoas dedicadas, e eles vão pregando o evangelho para as crianças, elas vão estudando, vão tendo acesso a coisas boas. Pessoal, e quando elas vão crescendo, eles não largam depois na sociedade. Eles vão treinando futuros pastores e plantadores de igrejas que vão adotar outros órfãos. Jesus e as mulheres, mulherada. Minha vida tá ruim, eu tenho TPM, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tua vida ia ser muito, muito complicada se não fosse Jesus. Jesus ama vocês. Mulheres, Jesus ama vocês. A realidade do mundo antigo, a mulher era propriedade do marido. Aí os caras vão dizer, mas não é? Mas não é? Minha mulher não é minha? Não é minha propriedade? O Márcio disse assim, como assim? Só no mundo antigo? A Vera não é minha? Então, no mundo antigo, as mulheres eram propriedades do marido. Pessoal, na Índia, se o marido morria, o cara, pegou, estava jogando futebol e morreu. Morreu, deu um ataque do coração e morreu. Eles pegavam a mulher, Danuzi, e queimavam ela. Porque ela não prestava mais para nada, porque o marido morreu. E essa prática só terminou quando William Carey, que foi um missionário, chegou para pregar o evangelho na Índia. Aonde o evangelho é, isso é tremendo, pessoal. O problema é que hoje eu fico tão indignado, eu fico tão irritado. O Jackson está irritado. O Jackson está na carne. Fico indignado quando eu vejo os caras falando mentira em nome de Deus, vendendo evangelho, vendendo bênção, vendendo céu, porque isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Quando o evangelho, e é triste que a gente tem que ficar colocando, o Macuco me emprestou o livro do Eugene Peterson, que quando ele diz assim, quando o substantivo perde a força, nós precisamos de um adjetivo. Ou seja, eu podia dizer o evangelho, já basta, mas não, tem tanto evangelho no mundo que eu tenho que colocar um adjetivo, o evangelho verdadeiro. Quando o evangelho verdadeiro entra, nações são mudadas. Então a Índia, que queimava as mulheres quando os maridos morriam, parou com essa prática com a chegada de William Carey e Amy Carmichael. Jesus quebrou muitos tabus. Mulherada, presta atenção aqui. Jesus conversou com uma mulher samaritana que não se conversavam com judeus. Legal isso aqui. Quem que aqui é pregador? Quem já pregou em púlpito? Eu já preguei, Macuco. Mais alguém aqui? Já pregou também, né? O Thiago já pregou no púlpito, né? Tu já pregou em púlpito já, Robson? Vai pregar, cara, vai te preparando. Mas ninguém aqui já pregou, seu Jerzinho, alguma vez? Mas assim, vou falar para vocês. Tem gente que tem pregador que tem tara por multidão. Os caras, não, eu vou ser um pregador das nações, das multidões, não, é mesmo. Não, eu vou pregar para 1 milhão de pessoas, 2 milhões. Jesus, o maior pregador da história, João 4, ele prega para uma mulher. Ele para tudo o que ele está fazendo para falar com uma mulher. Mulheres, vocês são importantes para Deus. Vocês são muito importantes para Jesus. Ele para tudo. O grande pregador Jesus para tudo. Porque Jesus se importa com a individualidade feminina. Durmam com isso. Jesus falou publicamente com a viúva de Naim. Essa passagem é tremenda. Jesus está chegando numa cidade, vem saindo uma mulher, uma viúva, o marido já tinha morrido e ela perde o único filho dela. Imagina o desespero dessa mulher. Aí a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, vai até lá e ressuscita o menino.
Pessoal, mulheres, eu vou dizer, é complicado. O homem é um cara mais racional, né? Então mulher é um ser mais chorão, né? Tem outras exceções, a Priscila e o Tiago tem essas exceções. O Tiago é o chorão da história, mas é normal a mulher ser mais chorona. Quero dizer para vocês, às vezes o homem fala assim, para de chorar, tá toda hora chorando, chora. Tem uma música que fala chora, né, Marcelo? Né? Eu não sei, tá toda hora chorando, chora demais, para de chorar. Jesus se importa com as tuas lágrimas. Talvez o teu marido não te entende, talvez eu não vou te entender, talvez ninguém aqui vai te entender, mas Jesus te entende. Dobra o teu joelhinho, fala com Deus. O mesmo Cristo que olhou as lágrimas da viúva de Naim pode contemplar as suas lágrimas, mulheres. Jesus curou e expulsou demônios de mulheres, Mateus 9. Jesus utilizou mulheres como exemplos de fé. Numa cultura totalmente machista. Jesus chega e fala o quê? Em Mateus 25, 1. A parábola das 10 virgens. Isso era uma bomba para o mundo da época. Utilizar a mulher no ensino teológico. Jesus fez isso. Jesus era fera demais. Jesus ensinou teologia para as mulheres. Não se ensinava nada para a mulher. Jesus parou e ensinou. Está lá, Lucas 10, conversando com Maria. Jesus permitiu que uma mulher pecaminosa ungisse os pés dele. 2 dos amigos mais íntimos de Jesus eram mulheres, a quem ele amava como irmãs. O patrocínio do ministério de Jesus incluía o apoio generoso de mulheres piedosas. Lê em casa, Lucas 8, do 1 ao 3. E as mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Não foi os grandes apóstolos, pregadores. Sabe por que o cristianismo cresceu? Sabe por que cresceu? Sabe por que a pregação do evangelho se multiplicou? Os historiadores eles chegam a um porquê. Foi porque foi a única... Pessoal, eu vou chamar de religião. Ainda que eu entenda que não é mais uma religião. Mas eu vou chamar para a gente ter mais ou menos uma noção. Os historiadores dizem que foi a única religião que adotou mulheres. Que permitiu que as mulheres tivessem vez. Foi o evangelho. Aí a gente chega naquela questão. Mulher pode ser pastora? Jesus ama tanto as mulheres. Bom, eu vou explicar para vocês. Primeiro, as mulheres são importantes, eu já expliquei isso aqui. São muito importantes. São. Nós vamos ver exemplos de Uda e de Débora no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento não existiam sacerdotisas, pessoal. Elas podiam ser juízas ou profetisas. Sacerdotisas, não. Quando Jesus foi escolher apóstolos, ele escolheu alguma mulher? Não. Ele escolheu 12 homens. Quando abriu uma vaga no apostolado, quando morreu Judas, abriu uma vaga no apostolado. E lá em Atos 1, leia, tá lá, tá todo mundo lá reunido, tá a mãe de Jesus, Judas se matou, abriu uma vaga, eles vão preencher a vaga do apostolado, tá a mãe de Jesus tá ali, eles podiam muito bem ter pegado Maria, para ser uma apostolisa, ou como eu digo, uma apostila, né? Mulher de apóstolo é apostila, mas não, desculpa, o pessoal me chama, já que você é apóstolo, eu disse, se eu sou apóstolo, a Thalita é uma apostila, né? Aí, os apóstolos podiam ter pego muito bem uma mulher ali. Pô, Maria era a pessoa mais óbvia. Mas os apóstolos escolheram 2 homens. Atos 6, a Bíblia fala que os apóstolos precisavam escolher pessoas para cuidar das viúvas. Tinham muitas viúvas. Estava dando briga entre as viúvas dos gregos, dos gentios e dos judeus. Tinham que escolher 7 homens. Os apóstolos não escolheram mulheres para cuidar de viúvas. Escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia, e de boa reputação. Porque os caras vão trabalhar com mulher, com viúva. E quais são as qualificações para um pastor? Ele tem que ser marido de uma só mulher. Mulher não tem como ser, não tem, né? E ele tem que governar bem a própria casa.
Por isso que nós entendemos que apesar de Jesus amar as mulheres, até porque ser pastor, isso não, ninguém é mais do que ninguém por ser pastor, por ser alguma coisa, não. Mas isso é uma função. Pastorear é uma função, e é uma função árdua. Por isso está sobre as costas, sobre as responsabilidades dos homens. Isso não impede mulheres de pregar, isso não impede mulheres de estar ensinando. Principalmente, por que assim, pessoal, toda primeira terça do mês, propaganda aqui, com a irmã Leia, reunião aqui com as mulheres. E nós pretendemos depois fazer de 15 em 15 dias, depois uma vez por semana. E isso é ótimo. Isso é ótimo. As mulheres estão reunidas só as mulheres, sem homem perto. Tito vai falar, Paulo falando para Tito, ele vai dizer que as mulheres mais velhas aconselham as mais novas. Isso é bíblico. E isso começou depois de Cristo. Correndo. Jesus é misericórdia. Um dos vários benefícios do Evangelho é o conceito de misericórdia. Jesus pagou o nosso castigo e nos concedeu misericórdia. Inúmeras instituições, igrejas estão concedendo, estão levando misericórdia ao mundo. Pessoal, a visão mundial, a World Vision, doa por ano mais de $1 bilhão para necessitados. Diferente da teologia da prosperidade, onde só quem fica rico é o pastor. Você vai prosperar, e só ele prospera. Aí é fácil. Jesus e os escravos. Nos dias de Jesus, metade da população do Império Romano era de escravo, assim como uns 3/4 da população de Atenas. Pessoal, é tremendo aqui. Tem gente que diz que o Evangelho ele é a favor dos escravos. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês, bem rápido, bem rapidinho. A revelação de Deus, ela é progressiva. Como assim? O Evangelho chegou num local onde tinham escravos, continuavam os escravos. A mudança não era totalmente social, beleza. Só que haviam leis que os pregadores, os pastores passavam. Não, trata bem, cuida. Aí Jesus chega e Jesus diz que ele é um escravo. Primeiro que aqui ele está se solidarizando com os escravos. Paulo vai falar em 1 Timóteo 1,10 que aqueles que comercializam homens são pecadores. O comércio de homens do mundo antigo era errado e Paulo já condenava. E outra coisa, pessoal, o escravo do período bíblico é diferente da escravidão que houve no Brasil. A escravidão que houve no Brasil foi ímpia, foi podre. Por quê? Se elegeu uma raça, negros, e eles foram escravizados. Isso foi algo podre da história do mundo. Porém, a escravidão na Bíblia é assim. O Márcio tem um exército, eu tenho outro. Nós vamos guerrear. O Márcio me ganha, eu vou virar escravo do Márcio. Ah, coitado, mas eu estava disposto. Se eu ganhasse do exército do Márcio, eu faria do exército dele meu escravo. Ou seja, o escravo no período bíblico, ele tinha a chance de ter lutado. E ele iria sim escravizar se ele ganhasse. Então é diferente da escravidão do período que nós temos há 100, 200 anos atrás. E outra coisa, os maiores abolicionistas do mundo foram cristãos. Jesus mudou muita coisa. Jesus e educação. Isso aqui é fantástico. Era para você... Eu fico louco, era para você pular em cima da cadeira e dar um glória a Deus estilo viking. Glória a Deus! Sabe, tem viking, né? Tem aquele glória a Deus assim. Tem aquele glória a Deus, aleluia. Não, é glória a Deus assim. Tira um chimarrão e glória a Deus. Jesus e educação. Isso aqui é fantástico. Como mestre, o Rabino Jesus fez a diferença incomparável na educação. Pessoal, os crentes são conhecidos como o povo do livro. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui. O cristianismo se expandiu com a tradução da Bíblia para outros idiomas. Eu falei isso para a Thalita hoje, ela não sabia. Olha só. Os missionários chegavam em ilhas que eles tinham um idioma, Marcelo, mas eles não tinham uma escrita. Sabe o que os missionários faziam? Eles criavam uma escrita.
ensinavam aquele povo a ler aquela escrita e escreviam a Bíblia naquela escrita. Muitas línguas escritas que existem até hoje foram heranças de missionários. E até hoje, o ministério Wycliffe vai em lugares do mundo onde ele só tem a fala, eles, por exemplo, ilhas onde tem índios, onde eles não tiveram contato com civilização, esse ministério vai com os missionários, pega a língua deles e cria uma escrita, ensina o povo a ler e traduz Bíblias para eles. Vários idiomas do mundo primeiro foram colocados em escrita por missionários que buscavam traduzir a Bíblia na língua nativa. A Bíblia, pessoal, a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Eu vou falar para vocês as primeiras universidades do mundo que as pessoas ficam dizendo, o cristianismo, o evangelho, o crente é tudo bitolado. Hoje. Não pode estudar hoje com o crescimento do movimento neopentecostal, que querem o povo burro. Mas historicamente, o povo protestante sempre foi aliado ao avanço, ao pensamento. A primeira universidade europeia começaram com monges, padres em cidades como Paris e Bolonha. A imprensa foi inventada por um cristão. A imprensa, fazer livros, foi um cristão que inventou, Gutenberg. Ele imprimia Bíblias e outros livros. Logo depois disso se tornou uma força primária para a alfabetização do mundo. Escute isso. Na virada do século XX, esse dado aqui é para arrebentar a boca do balão. Na virada do século XX, nações essencialmente não cristãs, as nações que não tinham cristãos, Índia e China, a taxa de alfabetização era de 0 a 20% da população era alfabetizada. As nações que tinham o povo, a maioria católicos, tinham uma taxa de alfabetizados entre 40% e 60%. Enquanto as nações protestantes tinham uma taxa de alfabetização de 94% a 98%. Por quê, pessoal? O meio protestante sempre foi o meio que incentivou o povo a ler a Bíblia. Ou você vai me dizer, eu amo os católicos, mas quando que você viu um padre dizendo, leia a tua Bíblia, leia a Bíblia? Você não ouve isso. É importante o cara não ler. E agora no movimento neopentecostal, no meio evangélico, eles, olha aqui para mim, duvide de pregador que manda vocês fecharem a Bíblia. Pregador que manda, fecha a Bíblia, é safado. É safado. Faculdades que começaram com o protestantismo, gurizada deve conhecer, Yale, Princeton, Harvard. E quando eu li isso, Harvard foi fundada pelo reverendo John Harvard. Isso é fantástico. E hoje eles querem expulsar o evangelho das escolas. Jesus e economia. Pessoal, quem aqui tem uma casa? Quem aqui? Quem tem uma casa? Tá. Pessoal, sabia que você só tem a casa de vocês por causa do evangelho? As nações aonde não entrou o evangelho, eles não têm esse conceito de propriedade privada. Isso é herdado da Bíblia. Só porque nós somos uma nação que entrou o evangelho aqui, que você tem uma casa. A Bíblia ensina o direito de propriedade privada em um dos 10 mandamentos. E proíbe o roubo. Sabe essa noção que nós temos de roubo? É por causa da Bíblia, por causa de Jesus. Vai em Cuba. Amigo meu esteve em Cuba. O pessoal elogia Cuba. Cuba é fantástico. Conheço um senhor que vai em Cuba, já foi mais de 50 vezes em Cuba. Pessoal, eu e minha esposa, nós nos reunimos para conseguir pasta de dente, absorvente para as mulheres, porque elas não têm. Tudo é do governo. Eles ganham quantos dólares lá, meu amor? $10 por mês. Dá em torno de uns R$20, R$25, para viver o mês inteiro. Jesus é medicina. No mundo de Roma, na era pré-cristã, os hospitais atendiam somente soldados e gladiadores. Você não teria vez. Sabe por que hoje nós temos essa noção de medicina?
É por causa do Evangelho de Lucas, onde aparece Jesus se importando com os doentes. E isso influenciou o mundo da época, tanto que no Concílio de Nicéia eles levantam uma lei que do lado de cada igreja deveria ter um hospital. E já notaram isso? Que muitos hospitais foram de igrejas. A PUC, aqui em Porto Alegre, a Santa Casa, foram padres que vieram e entendiam que tinham que cuidar dos doentes. E é engraçado que vem aí o pessoal, não, nós somos laicos. Então tá, ô laico. Então tá, teuzinho. Então não vai no hospital, não vai na Santa Casa, não vai na PUC. Porque tudo isso foi fundado por padres ou pastores. Ah, mas tira a cruz do... Beleza, não tem problema. Eu não sou contra tirar a cruz. Quer tirar, tira. Eu sou contra tirar da pregação a cruz. Mas daqui a pouco vão querer tirar o Cristo Redentor do Brasil. É uma perseguição louca. Jesus mudou a medicina. Jesus é a arte. Fantástico isso. Deus é criativo, pessoal. Deus gosta de coisa bonita. Existe uma conexão entre Jesus e a arte. Quem aqui fala a verdade não mente? Quem nunca entrou numa igreja católica e ficou abismado com a beleza do lugar? Isso é lindo. A música foi influenciada por Cristo, Bach, Handel, Vivaldi. A arte, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. Literatura, Dante, Shakespeare, Donne, Bunyan, Milton, Tolstói, Lewis, Tolkien. Jesus é filantropia, fazer o bem ao próximo, amar a humanidade. Isso é influência de Cristo. Muitos trabalhos voluntários, influenciar o povo a doar sangue, isso começou com a igreja. Porém, já estou terminando, Jesus e as atrocidades. Sei que tem gente que deve estar pensando, tá, Jackson, tu tá falando só das coisas bonitas do evangelho, né? Tu é um baita de um safado. Tem muito cristão que matou, que roubou. Eu ouvi na minha faculdade as guerras em nome de Deus. Tu só falou as coisas... Calma, pessoal. Muitas coisas erradas foram feitas em nome de Jesus também. Se matou em 2000 anos de história 70 milhões de pessoas. Em nome de Jesus, se matou 70 milhões de pessoas. Porém, esse papo que os cristãos são os que trazem terror ao mundo, pavor ao mundo, perseguindo, matando, se não houvesse cristianismo, teria paz, teria calma. Isso não é verdade. Sabe por quê, pessoal? Só no século XX, os países ateus mataram 130 milhões de pessoas. Porque os homens são maus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem homens maus com a Bíblia debaixo do braço, gritando Jesus. Existem homens que não querem o teu bem, não querem o meu bem, querem a maldade e botam um terno, botam uma roupa social com cara de santo, porque é fácil. É fácil brincarmos de igreja. É fácil brincar com cara de santo, com cara de pastor, com jeitinho de santo, fazer uma cara tão santa, né? Imitar a cara de Deus. Muitas pessoas estão roubando, matando em nome de Deus. Só que Mateus 7 diz, Jesus falou que eles vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Jesus vai dizer para eles, se apartem de mim porque eu não conheço vocês. Vocês praticaram a iniquidade. Para terminar, eu fiz tudo isso aqui, falei tudo isso. Jesus mudou tudo isso. Mudou a história, mudou a medicina, mudou a história das crianças, das mulheres, mudou a economia, mudou a medicina, mudou tudo. A minha pergunta para você e para tua casa, dormir pensando nisso.
Jesus mudou o mundo. Mudou? Mudou. E a tua vida? Ele mudou? Jesus dividiu a história. Dividiu. Nós estamos vivendo em 2013 depois de Cristo. Mas Jesus dividiu a tua história. Você é um até uma época e depois é outro depois dessa época. Jesus dividiu a história do mundo, dividiu. Mas e a tua história pessoal, particular? Jesus nasceu em Belém. Nasceu, né? Tá aí, ele nasceu no teu coração também? Ele nasceu dentro de você? Minha pergunta para você aqui essa noite é: como que está o teu testemunho? É como que está o teu casamento? É como que está o teu serviço? Quem tu é no teu serviço? É quem tu é no teu relacionamento com a tua mulher? Quem tu é com o teu marido? Jesus, ele é poderoso para mudar impérios, mudar reinos, mas ele não consegue mudar os sites que tu acessa na internet. Tem que ter pornografia, tem que ter mulher pelada, tem que ter ódio no coração pelo teu marido, tem que ficar alimentando o ódio. Não, Jesus é poderoso para mudar o mundo, para mudar a história, para mudar o rumo de nações, mas não é poderoso para mudar a minha ira. Pessoal, o Evangelho ele vai tratar em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu não estou falando perfeccionismo. Vocês não vão ser perfeitos. Vocês terão falhas, nós teremos pecados, mas a nossa vida vai sendo transformada dia a dia por Cristo. Terminando, o Paul Washer ele tem um testemunho, ele tem uma ilustração fantástica para isso. Imagine, pessoal, que eu chego aqui hoje, o culto começava às 7, aí eu chego aqui, Macuco, 8 horas. Aí eu chego, vocês nem sabem o que aconteceu. O que foi, Jackson? O que aconteceu? Não, eu estava atravessando a rua a 150 metros aqui para trás, aí veio um caminhão e ele me atropelou. Ele vinha a 150 km por hora e ele me atropelou. Daí eu me atrasei e estou aqui. Vocês vão dizer assim, não, tu fumou maconha, cara. Tu foi na Hemp Fest. Tu estava ouvindo o Planet Hemp. Não, pera um pouquinho, cara. Larga o vinho, larga essa bebida, já que isso está te fazendo mal. Não fecha. Eu dizer, peraí, veio um caminhão, bateu em mim, ele estava a 150 km por hora, era um caminhão de carga, tudo, e daí ele me atropelou, passou por cima de mim com todas as rodas, aí por isso eu me atrasei. Primeiro, ou eu sou um louco, ou eu sou mentiroso. Como que o encontro meu com um caminhão não vai impactar a minha vida? Não vai impactar as minhas conversas? Não vai impactar a minha mente? Jesus é muito mais poderoso que um caminhão. Se você se encontrou com Cristo, a tua vida vai ser mudada. E eu não estou falando de perfeccionismo. Você vai ter erros, vai ter defeitos, mas esses erros vão te trazer tristeza. Esses teus defeitos vão te trazer dor. E você vai ir aos pés de Cristo para mudar isso. Terminando, quero mais 30 segundos no máximo da tua atenção. Paulo vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Pessoal, o corpo de Cristo. Nós vamos participar da ceia agora, da comunhão. Isso é fantástico. Onde vocês trabalham, Jesus tem que estar lá. Onde vocês vão, Jesus tem que estar indo. Minha pergunta é, por que o número de evangélicos no Brasil, que até o ano 2020 vai ser maioria, por que o número de evangélicos está aumentando no Brasil e a situação do país não está mudando? Nós temos no Brasil muitos que se dizem cristãos, porque hoje é moda ser evangélico. É moda. Garanto, o Sr. Jerzy, a irmã Léa, vocês vêm de uma época que não era tão legal ser crente.
né? Não era tão bacana ser crente. Se eu me lembro de 98, quando eu me converti, que não era tão legal assim. Agora é legal. Ah, que igreja tu é? Eu sou da Vintage, velho. Eu sou da Vintage já. O Jacques é de louco lá. Somos tudo brother, tudo amigo, assim, cara. Ah, que legal. Hoje, que trica. Jesus, eu tenho meu Jesus no meu iPod. Eu escuto Jesus o dia inteiro, cara. A Bíblia é fera demais. Oh, meu, muito 10. Sabe que ser crente é só isso? Por que a gente está lotado de Bíblia em casa? E tu pergunta pro cara, tu já leu tua Bíblia toda, cara? Não li. Tu pergunta pra mulher, tu tira 10 minutinhos por dia. 10 é 10. Tu tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos por dia. Não é 24 horas. Tu tem quase 24 horas de tempo no dia e não tira 10 minutinhos. Por quê? Porque não nasceram de novo. Por isso que o Brasil está crescendo, pessoas que consomem Jesus, consomem evangelho, é rádio evangélica, é camiseta evangélica, é balada evangélica, é rave evangélica, é ficada evangélica, é tudo evangélico, mas evangelho não está presente. Porque tem tudo, mas não tem Jesus. Meu pedido aqui essa noite é que esse Jesus que mudou a história, mude a tua história. Esse Jesus que mudou o mundo, mude o teu mundo. Esse Jesus que mudou, que dividiu antes e depois, ele divida a tua vida, que você seja conhecido um antes e um depois dele. Feche os olhos, vamos fazer uma oração nesse momento.